Graça e paz a todos. Nós estamos aqui com mais um Europa na Graça, o episódio número 19, e hoje nós estaremos entrevistando o pastor Agostinho Pinheiro, da LBC de Londres. Ele vai estar nos contando a respeito da sua conversão, seus projetos, aquilo que ele tem no seu coração. No final, ele vai trazer uma palavra para a nossa edificação. Então, pastor, bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco, né? É uma satisfação estar aqui presente, o senhor presente no Europa na Graça. Bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu, e é sempre um prazer estar aqui a falar do reino de Deus e da obra que é interminável e à qual nós estamos aqui para continuar a fazer essa obra, e é muito bom ter este tipo de conversas, não é, com vocês. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Pastor, então quando a gente sempre começa a conversar, a gente faz uma pergunta que, segundo o Dan, que é o nosso co-host, ele falou que já virou uma tradição aqui. A gente sempre começa a perguntar a respeito do início da sua caminhada. Então, assim, como que foi a sua conversão? Como é que foi o chamado? Porque o pastor é de Portugal. Qual a cidade que o pastor é de Portugal? Eu sou de Vila Nova de Gaia, que é ao lado do Porto. Tem o rio que divide, o Rio Douro, e eu sou de Vila Nova de Gaia, embora seja Porto para a maior parte das pessoas que não conhece. Talvez a melhor referência seja o Porto, porque é ali tudo interligado, não é? Na parte norte de Portugal ali, né? Isso. E aí, então, como é que foi? Como é que se deu essa conversão? Foi em Portugal? Foi quando o pastor mudou para a Inglaterra? Ou foi em algum outro momento? Como é que foi esse... Foi na Inglaterra, de uma forma muito inusitada, mas eu, para falar um pouco disso, tenho que puxar um pouquinho as coisas atrás. Respondendo à sua pergunta, foi aqui na Inglaterra há 8 anos atrás. Mas verdadeiramente o sentir no meu coração de poder levar a palavra às pessoas, eu senti muito novo, com 6 anos, 7 anos de idade. Portugal é maioritariamente católico, e eu ia à missa na Igreja Católica, e eu lembro-me que muito novo eu ficava maravilhado a ouvir a parte da pregação, o padre a pregar. Era algo que me cativava muito e que ao longo dos anos sempre me cativou. E naquela altura eu senti que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Gostaria mesmo muito de fazer. É certo que eu fiz a primeira comunhão solene, pertencia ao grupo de jovens da igreja até aos 22 anos, e fui muito ativo na igreja, em apresentação de projetos, em seminários e tudo mais. Mas verdadeiramente eu não conhecia o Evangelho nesse período todo. Onde eu conheci foi que talvez com 14 anos eu li a Bíblia 3 vezes e comecei a ter uma consciência do Evangelho de Cristo, e isso moldou a minha vida para sempre nessa altura. Só que o meu chamado, eu depois dos 22 aos 44 anos tenho aqui um hiato de tempo ao qual eu não participei de nenhuma instituição, fosse lá ela qual fosse a nível religioso. E com 44 anos aqui na Inglaterra, eu fui convidado, ou eu fiz-me convidado para ir a uma igreja evangélica que eu tinha muita curiosidade em saber como é que era. As pessoas no início não me quiseram levar, veja só. Ou eu era muito má pessoa, ou... Tinha que insistir muito, né? Sim, eu insisti muito mesmo. Eu namorava com uma menina brasileira, e eu disse, você tem que me levar na igreja e tal, e ela disse, e tal, um dia e tal, e ficava uma semana e outra, e um dia eu estava com a irmã dela e eu disse, vocês podiam me levar, porque a irmã também pertencia, e o cunhado era português como eu,
E eles já pertenciam à igreja, e eu disse, olha, vocês têm que me convidar aí na igreja e tal. Eu fiz-me convidado mesmo, e ninguém me queria levar na igreja. E até que um dia a irmã disse assim, olha, na próxima semana, se a minha irmã não te levar, tu vais lá connosco. Acabou por a irmã não ir, mas a minha namorada da altura me levou na igreja. E então aí começa um mundo novo para mim. A partir daí eu nunca mais deixei a igreja. Dentro dessa igreja aqui em Londres, eu comecei inicialmente só a participar dos cultos e tudo mais. Depois eu comecei a fazer um pouquinho, a ajudar na obra. E o meu talento na altura, o meu dom, era um dom extremamente especial e muito forte, que era arrumar cadeiras. No início do culto eu colocava as cadeiras e no fim do culto eu retirava as cadeiras. Muito poderoso, hein? Foi muito poderoso, porque para alguém assim altivo como eu, Deus começou logo a trabalhar ali comigo. Então, sabe que antes do culto e depois e o pós-culto, as pessoas que vão maravilhosamente vestidas para lá e depois gostam de conversar antes do culto e depois do culto, e eu ficava de fora dessas coisas, eu ficava ali a levar 80 e tal cadeiras pesadíssimas que não ficavam ali pertinho, não. Eram numa escola, a escola tinha um anfiteatro muito grande e nós tínhamos que trazer de uma outra sala longe para lá, e esse foi o meu processo. Entretanto, eu comecei, o meu pastor era pai e filho, pastores, era o apóstolo e o filho, e o filho tinha tirado o curso de teologia em Portugal e passou a dar aulas de teologia aqui para quem quisesse na Inglaterra, para nós, não é? Para quem quisesse fazer. Eu comecei a fazer a teologia e isso abriu os meus horizontes de uma forma espetacular. Eu fiz 2 anos de teologia e a partir daí eu comecei a traçar um caminho também próprio, no sentido do aprendizado da própria palavra e de como é que eu me inseria teologicamente dentro da própria palavra, não é? E não parei até os dias de hoje. Isso foi até esse ponto. Depois, nesta igreja, eu tinha tido um relacionamento passado antes de vir para Londres, do qual tenho um filho. As situações deram muito errado, passado 14 anos, e eu fiquei sozinho, isto voltando um pouco atrás, e depois eu fui 1 ano para o Brasil, para um projeto no Brasil, um projeto imobiliário. Eu trabalhei 24 anos na área imobiliária, de corretagem imobiliária, tinha uma empresa em Portugal. Em Portugal, e depois fui abrir uma franquia de uma multinacional imobiliária no Brasil, em Salvador da Bahia. Salvador, ok. Sim. E as coisas, o Brasil era a bola da vez, naquela altura, com o Lula 1 ou o Lula 2, talvez. E depois eu percebi que o Brasil já não seria tanto a bola da vez naquela altura. As coisas já estavam a ficar um pouco até complicadas também a nível imobiliário. E o projeto não deu certo no Brasil. Eu gastei lá muita grana. E totalmente descapitalizado, eu tive que sair de lá, voltar para a Europa, e tinha um amigo em Londres e eu vim para Londres. Isto para dizer o quê? Que depois de estar aqui em Londres e 2 ou 3 anos em Londres, é que eu tive esse processo na igreja, de que fui para a igreja e comecei esse processo da igreja. Aí, dentro da igreja, eu conheci aquela que é hoje a minha esposa. Olha, não foi na igreja, não foi na igreja, foi numa célula em que nós conhecemos nessa célula. Ela profetizando na nossa vida e na vida dela, naquela altura, sem saber, ela derrubou qualquer coisa e disse-me assim, nós não nos conhecíamos, nem tínhamos falado, ela disse assim, vá-se habituando que eu sou assim.
E isso nos leva até ao dia de hoje falarmos acerca disso. Pronto. E ela é brasileira? Ela é brasileira. E hoje estamos casados há 7 ou 8 anos, temos um filho com 5 anos, fruto da pandemia. Nós não tínhamos nada mais para fazer, já tínhamos visto as séries todas da Netflix e naquela hora estávamos em casa há 3 meses, resolvemos fazer um filho e é uma bênção para nós. Meu Deus, e tenho uma filha da parte dela, que ela já tinha essa filha do Brasil, que está a morar connosco, a minha filha, e tenho um filho mais velho do outro relacionamento passado, que eu tenho um filho com 26 anos em Portugal. Então, posto isso... Só voltando um pouquinho aqui, porque algo me chamou a atenção, pastor. Assim, o pastor tinha lá em Portugal, tinha vamos dizer, uma religião, né? Sim. E aí seguia, saiu um período, foi para a igreja, né? Uma igreja evangélica, e aí foi me convida, pelo amor de Deus, que eu quero ir para o culto. Mas, às vezes, as pessoas elas não têm essa noção, assim, você está numa tradição, né, de uma tradição religiosa, e, de repente, você vai para uma igreja. Como é que foi esse processo? Foi algo assim, você chegou numa igreja evangélica e se abriu, descortinou algo na sua vida, ou se você falou, não, peraí, aqui está muito barulho, eu acho que era uma igreja brasileira, uma igreja americana, inglesa? Não, era brasileira, era tipicamente brasileira, assembleiana, não é? Assembleia de Deus. E aí, assim, quando você falou, mas a diferença do culto, né, da missa e desse culto, alguma coisa, você fez algum tipo de comparação? Sem dúvida que eu fiz. Sem dúvida que eu fiz. E é interessante colocar esse ponto que você colocou, porque como em tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos, não é? Quer de um lado, quer do outro. E então, do lado positivo, do lado evangélico, era uma igreja muito mais animada, uma igreja muito mais chamativa, uma igreja a qual havia grandes diferenças. A igreja evangélica era muito mais atraente, onde havia muito mais alegria no culto, a palavra mais solta e tudo mais. Isso me cativou. A única coisa que eu achei negativa, e acho até hoje, enquanto pastor de igreja, é a falta de reverência no culto, principalmente quando a palavra está a ser pregada. As pessoas levantam-se muito para fazer montes de coisas, ir beber água, desfilar para mostrar a roupa, todo tipo de coisas, e na Igreja Católica, e eu digo isso muito aqui às minhas ovelhas, eu havia pessoas com 90 anos que ficavam ali do início ao fim e tinham aquela reverência de ficar ali, e havia mais respeito não pelo lugar, porque o lugar não importa, mas por aquilo que se está a fazer naquele momento. Então, essa falta de reverência, e eu sempre achei que a igreja evangélica precisaria de mudar um pouquinho mais nesse aspecto. Mas em tudo o resto, eu achei sempre que foi muito mais cativante, melhor, palavra melhor, e então isso me atraiu bastante, respondendo à sua pergunta. E aí, no caso, o pastor falou que era o pai e filho, né? Que era o pastor. Sim. Eles eram portugueses ou eles eram brasileiros também? Brasileiros. A igreja era tipicamente brasileira. Tinha um ou outro português também. Certo. Tinha alguns até. Tinha angolanos também, mas 95% era a igreja brasileira, não é? Qual era a região lá aí em Londres? Como? Qual é a região em Londres que seja? Era no centro de Londres mesmo, era em Pílico. E a igreja continua lá, é Alpha Church. E então foi lá que eu iniciei, arrumando cadeiras, como eu tinha dito, e a determinada altura eu introduzi aqui a minha esposa. Porquê? Porque a determinada altura ela começou a servir comigo também lá na igreja. Ela já tinha um histórico
de igreja evangélica desde sempre, ao contrário de mim. Eu vinha da Igreja Católica e depois de um hiato de tempo sem estar em nenhuma instituição, mas depois com ela, então havia isso, que era ela criada no mundo evangélico, com todas aquelas coisas boas e também menos boas de ter sido criada num ambiente evangélico, e eu, um outsider, alguém que vem de fora e que tem uma visão um pouco logo diferente das coisas, não é? E outra cultura também, né? Outra cultura, porque ela é brasileira. O pastor isso também, obviamente, embora eu já estivesse muito habituado à cultura brasileira, quer em Portugal, quer depois porque vivi no Brasil e sempre estive junto à comunidade brasileira. Quando vim para Londres, a vida é difícil, não se pode ter uma casa e eu era um homem sozinho, partilhávamos uma casa em que eu tinha um quarto e 90% das pessoas que moravam lá eram brasileiros, então havia sempre esta ligação entre nós e a igreja também veio complementar isso, não é? Até que um dia não, acho que durante um período longo de tempo vinham profetas do Brasil, aterravam em Londres, vinham diretamente à nossa igreja e a igreja cheia, e os indivíduos olhavam para mim, estavam 80 pessoas e começavam a profetizar ali em voz alta na minha vida de que eu iria ser pastor, que eu tinha um chamado pastoral. E à primeira eu era muito cético e continuo a ser cético, mas a primeira eu deixei passar, o segundo vem, passado uns meses vem outro e começa a profetizar e a dizer assim as coisas, e eu fiquei naquela. Ao terceiro eu disse assim, bem, Deus fala até através de uma mula, não é? Então eu tenho que aceitar que isto aqui já há aqui qualquer coisa. Só que eu estava muito reticente em relação a isso, porque efetivamente eu sempre gostei muito do mundo. E do mundo não é que quando a gente fala do mundo parece que estamos a falar de uma coisa má. Mas o mundo é o mundo, é onde a gente está, e era onde Cristo estava. Era no mundo. Cristo não estava dentro de uma não estava dentro de uma redoma de vidro, não é? Então, e só que havia algumas coisas às quais, quando eu começo a perceber que há aqui um chamado, e pegando o indo lá atrás, que eu começo a perceber que aquilo que eu sentia lá atrás, que não fazia muito sentido, de que eu gostava da palavra, eu gostava de ensinar, eu gostava de um dia via-me a dar a palavra e tudo mais, desde pequenino começou a fazer sentido, com 44 anos, 45. A partir desse momento que eu comecei a estudar a teologia e tudo mais, eu comecei dentro da própria igreja onde eu congregava a ter um certo destaque, arrumando cadeiras. E então o que aconteceu foi que num dia em que a igreja tinha vindo também um pregador de fora, profeta também, e um dia, e nesse dia, o pastor, assim, porque eu acho que na maior parte das igrejas, quando se vai consagrar um pastor, há uma preparação contínua para que o pastor possa um dia assumir aquele cargo, e há um culto especial que a pessoa vai-se dizer, olha, no dia tal vai acontecer isto, e há uma preparação. Certo. E connosco não houve essa preparação. Foi tipo, Deus falou ao coração do meu pastor muito forte, que era uma coisa que já vinha atrás por aquilo que ele disse, que vinha a falar muito, e naquele dia se revelou muito forte, e ele chamou-me, chamou a minha esposa e nos consagrou como pastores ali na frente de todo mundo, e foi assim tipo uma surpresa para todo mundo. Quer dizer, foi uma surpresa para todo mundo por ser num momento assim que a igreja não estava preparada, certo. Nem eu estava preparado, mas era uma coisa que vinha crescendo ali. Mas que eu sempre, pessoalmente, estava um pouco afastado, porque eu sabia que algo em mim tinha que morrer ali. E morreu.
E morreu. E morreu. E então essa foi a minha conversão. No entanto, antes disso, o que é que acontece? Isso foi a formalidade. Mas antes disso, Deus começou a falar comigo de uma forma muito especial e eu comecei a viver situações em que Deus me começou a revelar as coisas que eu estou a viver hoje, em termos ministeriais. Eu lembro-me de um dia eu ia para o culto e não sei por que razão eu tinha que ir à máquina do multibanco para levantar o dinheiro para dar a oferta ou dízimo ou qualquer coisa assim, e a máquina ficava aí a uns 300 metros da igreja. E quando nesse percurso que eu fui, Deus começa a falar tanto comigo, que eu me perdi em Londres. Eu não fui ao culto, eu andei por ruas que eu não sei por onde andei, e Deus começou a falar muito comigo, o Espírito Santo a falar ali comigo, e chegou a um ponto que eu só dei comigo e eu percebi onde é que eu estava quando eu cheguei no Big Ben. Porque aí não tinha como perder a referência, porque era o Big Ben e a House of the Parliament, a Casa do Parlamento ao lado, então assim eu conhecia perfeitamente aquilo e me encontrei. E outros momentos que eu tive em que Deus revelou assim muito forte e que eu percebi que havia um chamado pastoral em mim, sabe? E pronto, e aqui estou. Porque às vezes a gente pensa nas formalidades, né? Então, assim, é igual o pastor falou, tem uma preparação, mas Deus foi trabalhando isso daí, e o pastor, com certeza, já sabedor da sua índole, da sua postura, ele não ia, talvez, pegar qualquer um, né, e colocar lá. Não, claro. O conhecimento, sabendo quem é o senhor, a sua postura diante da igreja, aquilo que você com certeza estava transmitindo, ele pôde entender que é bênção, né? E com certeza tem sido bênção para aqueles que têm ouvido. A gente fica imaginando assim, o pastor contando, eu fico imaginando quando Davi estava lá tomando conta das ovelhas e chega Samuel, o que eu estou fazendo aqui? Foi mais ou menos isso, né? Vem para casa, vem para cá, não, mas eu tinha 6 atrás e ainda tinha outros 6 atrás dele e ele seria o último a ser chamado, não é? E foi um pouco assim, pronto, nesse aspecto. E depois disso, entrando até um pouco agora na transição para a LBC, o que aconteceu foi que veio a pandemia e quando veio a pandemia nós ficámos uns meses em casa e foi quando nós também aí começámos a pensar acerca de muitas coisas na nossa vida e foi muito determinante para a nossa vida em muitos aspectos. Familiar, económico e tudo mais, foi muito interessante porque nós tivemos tempo para poder parar e pensar. A pandemia em si, nós quase que morríamos na pandemia, eu e a minha esposa. Ela chegou a ir para o hospital, nós fomos dos primeiros a ter aqui na Inglaterra isso, e foi em março, e não se conhecia nada, e quando uma pessoa ia para o hospital era quase para morrer. E eu fiquei com a menina em casa, muito aflito, ela foi à meia-noite, graças a Deus ela voltou às 4 da manhã, e eu também tive muito mal num outro período em que eu fui para o banheiro chorar e clamar a Deus, porque só Ele é que poderia fazer qualquer coisa pela minha vida, porque nada mais poderia fazer. E tudo isso. Mas nesse período havia alguma insatisfação da nossa parte dentro da igreja onde nós estávamos. Não porque as pessoas, e isto eu gosto de dizer às pessoas sempre nos honraram. Sempre nos honraram. E isso eu levo para a vida. Só que a forma de fazer igreja não era a forma que nós achávamos que deveria se fazer.
Certo. E aí entramos num processo de pensamento, de pensar, de discernir, e da minha parte, como havia uma gratidão muito grande relativamente àquilo que se tinha passado, para mim era uma coisa muito difícil. Mas exemplo, a questão era mais assim, uma coisa era a teologia, que era fantástica e que era uma teologia que me cativava e que eu agarrei para mim, e outra coisa era, parece que havia aqui uma dissintonia entre a teologia e aquilo que a igreja levava. Né? Então, nesse sentido, criou assim, porque havia uma velha guarda, como se diz em Portugal, assim, mais antiga, que queria levar de uma outra forma as coisas. Então, isso não era, não me fazia sentir feliz nessa situação, e nós falámos com os pastores e dissemos, olha, para nós está a ser difícil, esta visão não é aquela que nós pretendemos, e nós ficámos sem ir para a igreja durante algum tempo. E a partir daí, depois eu ainda fui ajudar um pastor amigo numa igreja que ele tinha aberto, brasileiro. Ele estava mais vocacionado para os jovens e para o louvor e jovens. Não era nem tanto a minha, porque eu sou mais da palavra, e então não era muito bem, ainda ficámos ali uns meses. E depois acontece que nós ficámos um período curto, mas embora de 2 ou 3 meses sem cultuar, sem fazer absolutamente nada. E uma amiga nossa, que nem é evangélica, tinha sido convidada para ir a uma igreja no centro de Londres também. Ela foi como convidada, foi aquela única vez. Quando depois se encontrou connosco, disse assim, olha, eu fui numa igreja, eu fui convidada para ir numa igreja, eu acho que vocês vão gostar muito do pastor. Eu acho que porque o pastor é muito legal e eu acho que vocês vão gostar do pastor. Vão nessa igreja. E aí começa a minha história na LBC. Com o pastor Israel, que você já deve ter ouvido, não sei se você conhece, mas ouviu falar, porque o pastor Mateus, não é, tem uma grande ligação, e é aí que eu conheço o pastor Israel. Nós fomos, eu e a minha esposa, fomos puramente cultuar, fomos a um culto naquele lugar. Como chegámos lá sem ter avisado, fomos sozinhos, entramos, fomos bem recebidos, como todas as igrejas recebem bem, e nós sentámos lá, e eu não tenho essa coisa de dizer, eu sou pastor, e não gosto dessas mordomias. Então, nós ficamos calados, não dissemos que éramos pastores, nós estávamos lá para cultuar e para ouvir a palavra, que era essa a minha ânsia de ouvir palavra. E o culto foi muito bom, o pastor Israel é uma pessoa excelente, um excelente pastor, e foi muito legal. E no final, como é normal, o pastor vem falar com as pessoas novas, com os visitantes e tudo mais. E aí começamos a conversar, e o papo começou a rolar, e aí, a determinada altura, eu parece que estava a esconder que eu era pastor. Porque estávamos a entrar em assuntos que, sabe que, assim, de pastor para pastor, a conversa é talvez um bocadinho diferente do que um pastor com a ovelha. Pronto, então, a determinada altura eu disse assim, bem, eu não estou aqui a esconder que eu sou pastor, eu não tenho que esconder que eu sou pastor, não é? Eu tenho Deus me chamou para isto, então eu disse, olha, não, mas eu sou pastor. E ele olhou para mim e disse assim, você é pastor? A sério? Disse, a sério? Ele disse assim, nós estávamos num grupo de pessoas, mas nós só estávamos a conversar os dois, mas estavam outras pessoas também a ter conversas paralelas ali ao lado, e ele pegou-me assim pelo braço e levou-me assim para um lugar assim mais afastado, reservado, e disse assim, ora vamos conversar agora. E pronto, aí começou a nascer um namoro entre mim e o pastor Israel, no sentido que ele explicou-me de que ele tinha a igreja em Birmingham, que é onde está o pastor Mateus agora, e que já estava lá com ele até, e que ele vinha todas as sextas-feiras, ele vinha para Londres e tinha um grupo de até 15 pessoas que estavam ali a congregar com ele, e ele fazia quase 3 horas de viagem para um lado, 3 horas de viagem para o outro,
É puxado. E que era muito puxado para ele e que ele estava a orar para que aparecesse alguém. Ele tinha um pastor lá que estava lá, que também fazia parte da igreja, mas ele tinha também uma pegada mais para os jovens, estava mais numa de jovens e tal. E então começámos ali a conversar e tal. E foi esse namoro, demorou 6 meses, até que ele passou a igreja para que eu e a minha esposa, pudéssemos passar a ser os pastores da igreja aqui de Londres, da LBC Londres. E nós continuámos lá durante um ano na igreja no centro de Londres, mas depois o que acontecia era o seguinte, as ovelhas eram muito dispersas, viviam longe todas daquele lugar. E era difícil juntar as pessoas e tudo mais. Por outro lado, havia um problema que era um problema grande com a igreja, que era assim, o pastor Israel é o verdadeiro pastor, o cuidador de ovelha, que chega, que junta, que abraça, que toca, que fazia, é o verdadeiro pastor. E eu vinha-me numa pegada mais tipo da palavra e do estudo. E Deus nos chama para determinadas coisas. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Exato. Mas o que é certo é que as ovelhas sentiram essa falta do pastor, que era muito vincada nesse aspecto. Então ali começou. E depois temos que colocar aqui outra situação, que é assim, um Portuga né, que por muito simpático que queira ser, é sempre casca grossa. É sempre diz aquelas coisas mais... É o histórico, filtro, né? Sem filtro, não é? E tudo isso criou ali uma certa fricção. E ao mesmo tempo nós começámos o estudo bíblico aqui em casa e tínhamos umas pessoas que vinham aqui ao estudo bíblico e eu e a minha esposa começámos a conversar e dizer assim, nós temos que trazer a igreja do centro de Londres para aqui para onde nós moramos, porque havia aqui uma grande e há uma grande comunidade brasileira. Qual a região que você mora? Eu moro em Bromley. Bromley é a zona 5. Mais ao sul, né? Mais ao sul. Sudeste. Mais ao sudeste. E um lugar bom, bonito, assim, Londres, mas ao mesmo tempo mais junto, já perto da natureza e assim mais legal. Resolvemos trazer a igreja para cá. Ainda bem que o fizemos, porque cá, depois começámos a construir uma igreja que não era com a identidade do pastor Israel, porque o pastor Israel era o pastor Israel, mas com a nossa identidade. E isso não adianta a Davi querer vestir a armadura de Saul. Não dá certo. E demorou algum tempo para mim a entender isso. Que eu tinha que ser eu mesmo e a minha esposa ser ela mesma para que as coisas fossem diferentes, mas com a nossa roupagem. Certo. Sabe? Então, e quando isso aconteceu, foi bom e nós estamos aí. O interessante, assim, algumas coisas que eu queria só voltar um pouquinho. Então, quando o pastor comunicou lá a igreja Alfa, né? O nome da igreja era Alfa. Falou assim, olha, aqui nosso período aqui está encerrado e a gente vai tentar ver um novo momento, né? E a gente às vezes precisa disso, né? Você está na igreja e às vezes você é despertado por algum motivo e você vê um novo caminho. Os pastores lá, você saiu assim, pode ir tranquilo, que Deus te abençoe, ou teve, porque eu tive uma experiência muito, muito ruim, assim, eu estava na igreja, e aí as pessoas, eu chamei o pastor, chamei a liderança, falei, a partir de hoje, queria comunicar por uma série de motivos, eu não vou estar participando mais, e aí simplesmente todo mundo virou as costas e foi embora. E aí, foi uma coisa bem, bem traumática, assim, para a gente, né? E eu não sei se outras pessoas experimentaram essa mesma situação. Como é que foi se o pastor pode falar? Posso, claro, eu posso falar de tudo, não me inibo a nada. Uma das coisas que eu levo para a minha vida
e principalmente no ministério, é de que eu tenho que ser o mais transparente possível com tudo e com todos, comigo próprio e acima de tudo com Deus. Então, todos os assuntos, não há assunto tabu para mim, seja de que forma for. Então, nunca é fácil um processo desses. Um desligamento. Vamos ser honestos, nunca é fácil um processo desses. É sempre algo que magoa. Magoa as partes. Não é? Magoa as partes. Agora, não houve confronto, não houve. Não houve. Houve sempre educação, houve sempre uma postura de entendimento, mas obviamente que não é uma coisa que, para quem tem sentimentos, para quem tem gratidão, para quem tem princípios, não é uma coisa fácil, não é? De parte a parte, não é? Então, e eu tenho o maior apreço, principalmente pelo pastor, porque ele me abriu portas em termos teológicos que eu depois soube aproveitar, obviamente, através de estudo e tudo mais, mas que me abriram os horizontes muito fortes, e ele vai fazer parte sempre dessa minha parte, como sendo alguém que me instruiu, que foi meu mestre, que foi meu mestre, e eu tenho essa gratidão, sabe? Mas é quase como Paulo e Barnabé. Chega uma hora em que o reino de Deus é que lucra com isso, porque vai para um lado e o outro foi para o outro, e mais pessoas foram tocadas, não é? Mas não é fácil, ainda hoje, para mim não é fácil, olhando para trás essa situação, não é? Sendo totalmente aqui, como quem se confessa a Deus, não é fácil, sabe? Foi muitas horas de ponderação, oração e tudo mais, mas quando você sente que está num lugar que já não acrescenta e que você, porventura... E quando nós saímos, repare, não foi para sair para lado nenhum. Foi sair para o vácuo, para o vazio. Nós não saímos para lado nenhum. Nós ficamos meses sem fazer nada. Então, não é, sabe? Não é aquela coisa que é tipo, eu vou sair daqui porque eu vou ali abrir uma igreja. Até porque, na minha mente, eu nunca tinha na minha mente ser pastor de uma igreja. Eu sempre tive ali, eu já me via muito bem como um pastor auxiliar. Ou, no máximo, como um pastor itinerante que vai pregar às igrejas. Certo. Sabe? Porventura é isso. Mas não, tipo, ser pastor de igreja. Não era. O dia a dia da igreja, não é? O dia a dia da igreja. Sim, não. E essa até é uma das minhas maiores, entre aspas, dificuldades como pastor, que é... e as pessoas na igreja conhecem-me, e como eu sou muito... falo tudo que eu tenho a dizer, eu digo, gente, eu não sou o pastor que vai ligar todos os dias para vocês e que vai passar a mal. Eu não sou esse tipo de cara. Então, o que é que eu tive que fazer dentro da igreja, até avançando agora aqui um pouco, foi criar uma comissão de pessoas à minha volta que possam fazer esse tipo de coisas, porque o reino de Deus é feito, o corpo de Deus é feito de vários membros. Exato. E cada um com as suas funções. Né? Com as suas funções e com os seus dons. Sendo que o meu dom não é tipo dar colo à ovelha, assim, naquele sentido disso. Eu tive que criar alternativas e passar o poder a pessoas para poderem fazer esse trabalho, não é? E vai ser suprido, né? De qualquer forma, vai ser suprido. Não é que, quando eu digo isto, eu não estou a extremar, que eu não sou aquele pastor que chega e não fala com ninguém. Não quero ser mal interpretado. Não me interprete assim, né? Não me interpretem assim. Não é nada disso, não é? Não é nada disso. Mas é... porque assim, a gente nasce para algo ou faz algo que é um dom que nós temos de forma natural. Quando nós fazemos já um bocadinho... como eu estava a dizer, a comparação entre mim e o pastor Israela seria gritante, essa comparação, porque ele era o pastor que cuida do velho e tudo mais, não é? E que me deu grandes ensinamentos até esse nível, sabe?
acrescentou muito. As pessoas, quando passam na nossa vida, acrescentam muito à nossa vida. Se nós tivermos a capacidade de absorver, não é? E foi muito importante isso. Mas eu nunca conseguiria ser um pastor Israel. Sabe? Assim, por que eu fiz essa pergunta? Falei da minha situação e falando com o pastor, e o pastor também falar um pouquinho daquilo que viveu. Porque, às vezes, a gente tem duas situações. A primeira é que as pessoas se sentem feridas ou, de alguma forma, saem, Deus as chama para fazer uma outra coisa, viver uma outra experiência, e você fica muito atrelado igual o pastor ficou a igreja, né? Assim, fica esse sentimento. Será que eu vou viver uma coisa nova? E isso é complicado. É um conflito que você tem dentro. Com certeza. Mas a experiência que o pastor viveu foi o seguinte: vai chegar uma hora, né? E chegou essa hora que o Senhor te traz para você viver esse algo novo que ele tem para você. Então, assim, e você às vezes ficar, e o pastor, vamos supor que nesse período todo, eu vou ficar. Aí você não consegue alcançar tudo aquilo que Deus tinha para você. Então, assim, você que é servo de Deus hoje, você precisa refletir nessas coisas. Não é que a partir de hoje eu vou ficar um pouquinho na igreja aqui, não, também não vai fazer isso. Não tem esse tempo, né? Não. Mas se Deus te chamou para viver alguma outra experiência, tá ok. Igual o pastor citou Paulo e Barnabé. Chegou uma hora e falou: Barnabé, Deus tem para você algo. Ele foi lá para atender uma parte. Paulo continuou as viagens dele e deu tudo certo. Então, assim, sempre esse respeito. Às vezes as pessoas ficam com essa preocupação e elas não conseguem viver uma experiência nova, um chamado que Deus tem para você. Então, isso é importante a gente... Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Muito... Pode falar, desculpa. Não, força, não, fala, por favor. E outra coisa é assim, às vezes a gente pensa que crente e pastor é tudo de um jeito só, de uma forma só, e o pastor está fazendo, está deixando bem claro que você tem certos chamados. Então, você tem um apóstolo, você tem aquele que doutrina, você tem aquele que é pastor mesmo, que cuida, aquele que às vezes disciplina com amor para você tomar, às vezes, certas decisões e te ajuda. Então, assim, existem ministérios diferentes. E é ok para nós exercermos cada um o seu ministério. E sabe o que seria complicado? Se, igual o pastor falando assim, a diferença, né, entre o pastor Israel e o pastor. Se o pastor quisesse ser o pastor Israel e acaba não funcionando. Eu vou botar a máscara aqui do pastor Israel. Não vai funcionar, porque você não é você mesmo. Não. Então você vai ficar sempre preso naquilo, né? Não. Então entenda o seu pastor. Às vezes o seu pastor ele tem uma característica. Sim. Então entenda o seu pastor, porque assim você vai alcançar. Sem dúvida, entenda. Você vai crescer com ele, né? Sim. E no meu caso em concreto, Deus me revelou através das circunstâncias. Há cerca de 2 ou 3 anos atrás, Deus revelou algo muito poderoso para mim. E que foi o seguinte: a minha esposa, no dia a dia comigo, começou-me a alertar sobre determinadas coisas que aconteciam comigo e que aquilo era... várias pessoas que passaram na minha vida me alertaram para as mesmas situações. Uhum. E eram situações que, de certa forma, seriam negativas até para a própria família. E isso me fez recorrer a uma psicóloga. E eu era um pouco, assim, avesso a falar com psicólogo e tal. Mas fui. E antes disso, começou-se a ver padrões em mim de determinadas coisas que eu fui pesquisar. E quando eu fui pesquisar essa comorbidade, em 18 coisas possíveis, eu teria 14. E para se ter essa comorbidade, só bastava ter 6. Uhum.
Aí eu fui fazer com a psicóloga e ela fez-me um exame. Durante 2 meses ela esteve-me a fazer exames contínuos. E no fim da ópera, o que é que ela mandou-me um relatório com 24 páginas e o que é que ela entendeu depois de estudar o meu cérebro durante 2 meses? Que eu sou, que eu tenho TDAH moderado, mas isso era o que eu já tinha descoberto por mim próprio quando eu fui pesquisar. Eu disse, eu estou dentro deste padrão, mas agora quero ver o que é que alguém que é técnico disso vai dizer. Né? Só que ela fez-me mais 2 descobertas ali. É que eu tenho autismo de nível 1 e que eu tenho altas habilidades. As altas habilidades, foi preciso as pessoas... Foi tipo colocar um rótulo numa coisa que as pessoas já me diziam muito, mas eu nunca tinha muito essa noção, porque às vezes nós não temos a noção de nós próprios. É verdade. E há coisas que parece que são tão simples e que estão tanto na nossa frente, mas que nós não temos noção. Então, eu dei comigo com 53 anos, sabendo que eu tinha TDAH, autismo e altas habilidades. E bem no início foi tipo, agora parece que foi eureka. Descobri coisas desde que eu me lembro da minha infância que eu vivi e a qual eu sofri, e que aquilo tudo se foi encaixando e explicou para mim. E por um lado foi um alívio muito grande, porque eu me culpava muito de determinadas coisas que aconteciam comigo e às quais as pessoas me chamavam a atenção e eu dizia, não, e tal, não sei o quê. Mas quando eu tive a concreta sensação de que aquilo que era a minha realidade, por um lado foi um alívio, porque eu fiquei a perceber quem eu era e porque é que eu vivi determinadas coisas na minha vida. Mas por outro lado, depois veio um período de luto. Que era tipo, mas senhor, porquê eu? E porquê que eu tenho isto? E não sei o quê. E a gente começa a lamentar-se. E a gente passa a ser um Jeremias da vida ou um Elias que quer ficar dentro da caverna. Só que isso, em pessoas mais ou menos normais, dura 2 semanas esse choro. Que, como aquela música, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Então, a minha manhã foi passado 14 manhãs ou qualquer coisa assim. E eu parei com isso, aceitei isso para a minha vida e disse, ora bem, agora, com essa informação que tu tens, o que é que tu podes fazer? E é isto que eu explicado o porquê de muitas das vezes eu não ser o pastor Israel. Porque essas comorbidades que eu tenho, de uma forma que eu não controlo, me fazem, de certa forma, muitas das vezes querer ficar sozinho, querer ficar afastado, ter os meus períodos de alinhamento dos meus pensamentos, de rapidamente ficar esgotado, porque muita informação gira dentro da minha cabeça, 1000 à hora, e abro todas as caixas possíveis e imaginárias, e é um turbilhão de ideias cá dentro. Mas, ao mesmo tempo que isso tem um aspecto negativo e de uma certa desorganização, também me dá o poder de eu ter ideias fantásticas e de poder pensar fora da caixa e usar isso em prol do reino. O reino. Não é? Então eu me resolvi. Eu me resolvi nisso. Então, a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas foi chegar junto da igreja e dizer assim, meus amigos, eu descobri que eu sou isto. O que é que os senhores têm a dizer? Há algum problema nisso? Sabe, porque eu acho que a maior parte, às vezes as pessoas querem viver uma vida ou uma santidade que não existe. Exato. E a melhor forma é nós dizermos, olha, é assim, e principalmente perante as pessoas que estão mais junto de mim, na igreja, e para a própria família, obviamente, explicar
Inclusive, no meu trabalho, eu fiz igual. Cheguei junto do meu chefe e disse, vem cá. E disse, olha, passa-se isto. Algum problema nisso? Não, por amor de Deus, não há. Olha, o meu chefe até me disse, ele não é inglês, ele é lituano, mas está aqui há muitos anos e tudo mais. Ele disse, se a gente for pesquisar, todos nós temos qualquer coisa e algum desvio e tal, não sei o quê. Então, é assim, comigo e com o trabalho, tu sempre fostes muito bom, não tenho nada a dizer, então continuamos na mesma. Mas eu é que tinha que chegar junto das pessoas e dizer, entende? Como uma forma de fazer uma catarse. Sabe? E com a igreja fiz igual. Então a igreja já me começa a compreender e já sabe porque é que o pastor às vezes tem aquelas tiradas que ele tem e não sei o quê, porque é que ele pensa fora da caixa, porque é que as palavras são assim bem, às vezes, descoladas do que é tradicional. Mas tudo isso, e eu acho que quando Deus me chamou, eu tenho certeza que Deus me chamou, ele já sabia disso tudo. Disso tudo, da sua história. Então, eu disse assim, ora bem, o pacote está aqui completo, agora vai ser assim, dessa forma. Vai viver sua vida. E pronto. E sou resolvido com isso. E é importante a pessoa se conhecer, né? Às vezes nós adiamos, igual o pastor citou, buscou um profissional da área, nós entrevistamos já alguns profissionais aqui, são psicólogos, psicanalistas, pessoas que trabalham em terapia. Até nós vamos, daqui a 2 semanas, 3 semanas, entrevistar também um psicólogo. Então, assim, é importante você se conhecer para você poder extrair o melhor de você. Isso. Porque se você tentar viver algo que não é a realidade, você vai se ferir. E tem uma possibilidade grande de você ferir outras pessoas. Sem dúvida. Então, assim, seja genuíno, se descubra, se conheça e viva a sua vida sem condenação. O que eu chamo de sem condenação. Mas por que eu sou assim? Por que aconteceu isso comigo? Não. Você é amado de Deus, você tem um pai que te ama, você é cuidado por ele, viva a sua vida, pegue essas habilidades, igual o pastor falou assim, ele tem certas dificuldades, mas tem muitas habilidades, então pega essas habilidades, aprenda a viver com as dificuldades e prossiga com as suas habilidades, né, pastor? Assim, e como dizia o meu apóstolo, e toca o barco. E toca o barco. Bem brasileira, toca o barco. Mas, pastor, então essas experiências que o pastor viveu com relação a... Hoje o pastor tem uma igreja, vamos falar assim, uma igreja com a minha cara, vamos dizer, né? A minha identidade. Sim, sem dúvida. Assim, sem dúvida. E como é que... Porque eu estive lá na igreja do pastor Mateus, eu estive lá na época com o pastor Israel, né? Eu vi como é que era o culto. O pastor Mateus, ele assumiu a igreja depois de um período, aí ele tem uma identificação, a igreja com ele agora. O pastor Aaron, né, que é o pastor presidente, a igreja tem uma identificação com ele. Então, como é que é a igreja LBC em Londres? Porque às vezes a pessoa está morando em Londres, vou fazer uma visita lá para a LBC. Como é que funciona? É departamento? É célula? Fala conosco como é que funciona. Nós somos uma igreja pequena. No total, com crianças e tudo, serão 40 pessoas. Para a realidade de Londres, não é mau. Fazer igreja em Londres é uma coisa muito particular, porque a vida aqui é muito corrida, as pessoas correm muito, o trabalho puxa muito pelas pessoas. Não existe uma situação em que muitas das vezes não é como as comunidades no Brasil ou até em Portugal, em que nós temos a família, a igreja fica ali próximo da comunidade e há disponibilidade da parte das pessoas. Como eu estava a dizer, na realidade, fazer igreja em Londres é muito diferente daquilo que eu vejo no Brasil ou até em Portugal. As pessoas não têm tanta disponibilidade para
para ir à igreja, para poder cultuar, para poder fazer a obra. As pessoas ficam muito cansadas, a vida aqui é muito corrida e tudo mais. Existe esse problema e nós vivemos com isso, não é? Certo. Mas a nossa igreja aqui, respondendo também à sua pergunta, não é uma igreja que tenha uma identidade muito parecida com a igreja de Birmingham, porque por aquelas razões até que nós falámos. E assim, o pastor Mateus, com o qual eu tenho uma excelente relação e um carinho muito especial, e nós conversamos muito e estamos juntos, mas o pastor Mateus tem uma forma e uma visão de fazer igreja, obviamente, e com o qual eu concordo, mas por questões também pessoais, de cunho pessoal, cada um imprime um pouco um cunho pessoal à sua igreja, não é? Não é uma coisa em que existe não, vamos seguir à risca isto. Não, a igreja daqui é diferente da igreja lá, não é? Uma igreja de Birmingham, por si só, é uma igreja que tem um certo tipo de demanda e particularidades que pertencem ali àquela comunidade. É um outro contexto, né? É um outro contexto. Então, e nós temos que entender isso. Eu sempre digo às pessoas, fazer igreja no Brasil é diferente de fazer igreja em Portugal, de fazer igreja em Londres, de fazer igreja em África. Nós não podemos fazer igreja em África conforme fazemos em Londres. Não é? As músicas, a forma como o culto vai... A liturgia, né? É isso. Essa liturgia tem que ser diferente. Pronto. Então, nesse aspecto, nós somos diferentes, temos as nossas particularidades, não é? Um pouco assim. Certo. E aí, no caso, até mesmo porque o pastor Mateus é jovem, né? Tem seus 30 e poucos anos, ele tem uma cabeça. Nós já passamos de 50, às vezes a gente se apega em. Às vezes as pessoas não entendem. Assim, eu prefiro ouvir uma mensagem de 1h30 e cantar 15 minutos de louvor do que fazer 1h30 de louvor e 15 minutos de mensagem. Eu prefiro. Eu sou suspeito para falar porque eu também penso assim, mas não é? Então, assim, e é ok, você vai viver coisas diferentes, você vai participar de igrejas diferentes, com liturgias diferentes, um pastor é mais voltado para o louvor, e isso é ok. E assim, o que a gente não pode viver, por muito tempo eu pensei assim, que é a mesma coisa sempre, em todo lugar, e não é. E Deus tem trabalhado nisso em mim. Então, cada congregação, cada comunidade, ela vai ter a sua característica. Uns fazem um pouco mais de barulho, outros fazem um pouco menos de barulho. Muitos fazem muito barulho. Sim. Mas está tudo certo. Então, o importante é você viver uma experiência com Deus. Uma coisa... Sem dúvida. Se você não viver isso, aí tem algo faltando em você, né? Sim. Agora, eu acho que Deus me chamou para pregar justiça, não é? Justiça. Porque o reino de Deus é justiça, e quando digo justiça, é justiça muitas vezes social, sabe? Das bem-aventuranças, não é? Então, e por outro lado, também acho que Deus me chamou para dar um cunho nada religioso. Eu tento ser a pessoa menos religiosa que o senhor possa conhecer. Eu gosto de fazer esse confronto quase, até às vezes chocar as pessoas no sentido de achar que tem que haver ali aquela religiosidade. Então, a minha luta é um pouco essa de desmistificação de coisas que não têm a ver com a palavra, mas têm a ver com a cultura do homem. E com as denominações que, por vezes, querem fazer as coisas de uma maneira assim. Ora, eu sou do Corinthians e tu és do São Paulo. É uma guerra. E nós devemos ser todos do reino de Deus.
Que é maior do que todas as denominações, né? E as pessoas dão muito valor a aspectos físicos das coisas. A roupa, a tatuagem, ao cabelo, à vela acesa, no caso da religião católica, sei lá, um sem número de coisas em que nós colocamos bezerros de ouro inconscientes na nossa vida. É verdade. E aos quais a palavra, por si só, nos leva a sair desse mundo e a viver um mundo de espiritualidade. Em que só isso é que importa. Exato. Cuidar do teu coração. Cuida do teu coração. Onde é que está o teu coração? Porque ali está seu tesouro, né? Porque ali está seu tesouro, né? O resto é resto. Sabe? E o que eu vejo é que há pessoas que entram dentro da igreja, na igreja do qual eu pastoreio, e quando a pessoa entra, eu percebo pela forma de vestir e tudo mais, que a pessoa só vai lá naquela vez. Porque a pessoa está à espera de que aconteçam outro tipo de coisas e que não são coisas que deveriam de existir, mas que a pessoa foi enraizada durante muitos anos. Foi discipulada, foi disciplinada, foi... e vive. E a minha esposa, que eu falei, vinha um pouco com esse pensamento, sabe? E ao qual o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é aqui dentro. Não é nada exterior. É tudo a nível do interior. Onde é que está o teu coração? Como é que tu tratas o teu coração? Como é que tu tratas o próximo? De que forma é que tu tratas o próximo? Então, é menos o velho evangelho que pune e mais a graça. É verdade. O título deste podcast é Europa na Graça. Não é? Ora, é a graça. É a graça. E o reino de Deus. Porque quem trouxe a graça foi o apóstolo Paulo. Cristo nunca falou da graça, mas falava do reino do Pai. Mas são as duas coisas a mesma coisa. Mas é isso que importa. O restante não importa. E nós focamos muito. E depois, quando um pastor que diz estas verdades assim, a pessoa está à espera de viver outro tipo de coisas. E pelo meu entendimento e aquilo que eu vejo na igreja, principalmente no mundo evangélico, e eu peço desculpa a quem ouvir isto, mas parece-me que nós deveríamos ter uma nova reforma protestante. Deveríamos ter um novo Martinho Lutero a fazer uma nova reforma protestante, porque aquilo que ele fez, batendo com a porta na Igreja Católica da qual ele pertencia, que eram práticas totalmente erradas, hoje nós estamos a fazer... Caminhando por isso aí. Caminhando por aí, que é um caminho extremamente perigoso. E por isso é que existem montes de desigrejados que já não se revêem nessas coisas. Mas é difícil. Porque às vezes as pessoas querem, até inclusive as pessoas querem conceitos quase que a igreja seja quase um lugar como se fosse macumba. E eu peço desculpa dizer isto. Mas o que nós vemos é que parece que temos que andar, sabes? Se eu não rodopiar, se eu não fizer aquelas coisas todas, mas é assim, quem é conhecedor do Evangelho e quem pegar na igreja primitiva, que deve ser referência até aos dias de hoje, vamos ler a igreja primitiva, vamos ver aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que Cristo pregou, o legado que eles deixaram, e não tem nada a ver com esse tipo de coisas. Então, eu sou um outsider. Alguém que vem de fora para dentro. E que, olhando de fora para dentro, consegue detectar, porque eu não nasci no meio, mas
consegue detectar o que é certo e aquilo relativamente ao que é certo e o que é errado. Não, eu não tenho a verdade absoluta. Ninguém tem a verdade absoluta. Mesmo a nível teológico, ninguém tem. Existem vertentes teológicas. Mas, é assim, nós podemos seguir muitas vertentes teológicas, mas nós temos que seguir principalmente João 3,16. E que é, talvez, o centro daquilo que é o Evangelho de Cristo. E o que é salvação e tudo mais. E muitas coisas acessórias à volta não fazem sentido. Não fazem sentido. E nós temos que descartar essas coisas. E a igreja tem que fazer uma limpeza nela própria, como se fosse uma auto-regeneração para que algo novo possa surgir. E existem movimentos novos a surgir. Não é? Graças a Deus que existe. Agora, são minorias. Por isso é que eu continuo a ter uma igreja com 40 pessoas. Mas para Londres, 40 pessoas, às vezes as pessoas não têm noção, principalmente no Brasil, que as igrejas, muitas delas são bastante cheias e tudo, mas para o contexto de Londres tem Sim, que, mas sei já lá... estou a colocar crianças e tudo, né? E ainda tem que chamar, se calhar, o cachorro. As irmãs grávidas, né, já conta com o neném na barriga. É isso. Assim, às vezes no Brasil você tem um contexto, mas Londres você tem uma cidade de a grande Londres, né, uma que tem, sei lá, 11 milhões, não sei, 12 milhões de pessoas. Mas só tem uma igreja com 40 pessoas, mas você vê dificuldade de transporte, a questão de trabalho, que muitas vezes você você trabalha muitas horas, você faz entrega de comida, por exemplo, né? Você trabalha com entrega de aplicativo de comida, essas coisas. Você... Não, estou dando assim, um exemplo, né? A pessoa começa a pilotar a moto 7 da manhã para 11 da noite, porque precisa ganhar dinheiro, né? Claro que às vezes você precisa também ter sua vida espiritual, você não pode abandonar tudo claro que sim. E pensar só ganhar dinheiro. Mas, assim, são necessidades, né? E são contextos diferentes, distância, né? Trânsito, porque não é fácil você sair de um ponto de Londres e para outro ponto de Londres, não vai ser com 1h30 que você faz de ônibus, né? Então, assim, fora trânsito, fora tudo. Então, assim, o contexto de 40 pessoas, né? Mesmo computando aí crianças e os papagaios e os cachorros, né? Não é ruim. E sim, são 40 pessoas que Deus tem separado, colocado debaixo do seu ministério para que possam ser instruídas, né, de uma forma diferente, é claro. Sim. E também, eu não estou agarrado a nenhum lugar. Repare, aqui na igreja, há uns tempos atrás, eu criei um conselho que não existia. Eu criei um conselho de pessoas idóneas para que elas possam determinar o destino da igreja. Do qual eu faço parte. E cada um tem direito a um voto. O meu voto não é um voto maior do que o dos outros. O meu voto pode valer como desempate. Mas é um voto igual ao dos outros. Inclusive, eu dei-lhes o poder de destituírem o pastor. É corajoso. Mas a igreja não é uma monarquia. É verdade. A igreja não é uma coisa que passa de pai para filho e de filho para neto. E não é nada disso. Tá na família. A igreja é da família. Sim, não. A igreja não é uma monarquia. A igreja é de Deus, é de Cristo, e é a sua igreja, e ele capacita pessoas para que possam fazer a obra. E o pastor é um dos elementos dessa obra. Exato. E que a senhora que faz a cantina tem tanto valor ou mais do que o pastor que está a pregar. Então, quando nós olhamos para a igreja nesse sentido, e nós damos o poder às pessoas, e a responsabilidade também, não é só dar poder e responsabilidade, mas dar a responsabilidade às pessoas, no sentido de poder formatar a igreja e de fazer a igreja como ela deve ser. Né? Então, assim, o que a gente vê, pastor, e assim, eu me baseio muito, eu tenho lido muita palavra, e
com relação a essa questão aí até o pastor falou, da igreja primitiva. Então, assim, isso tem me chamado muita atenção nesses dias. Claro que você conhece a Bíblia e tudo, mas, principalmente nesses últimos dias, eu penso muito a respeito da igreja primitiva, as experiências que as pessoas, assim. Então, Paulo, ele começava uma igreja, estava ali, e, de repente, ele tinha outra necessidade, deixa o pastor aqui, eu vou fazer outra coisa. Assim, não tinha aquele apego. Claro que ele amava todas as igrejas e ele plantou as igrejas, e muitas delas ele mesmo, né? E a palavra fala que na dedicação dele as igrejas foram plantadas, mas não tinha esse sentimento dele de falar, essa igreja é minha, eu vou ficar aqui para sempre. E Éfeso, que ele ficou muito tempo lá, falou, não, põe outro aqui, vamos embora. A vida que segue, né? Então, assim, esse desapego que a pessoa tem que ter. O senhor tocou. Eu ia dar esse exemplo concreto. O senhor falou aquilo que eu ia dizer. Obrigado, Espírito Senhor, que nós estamos os dois na mesma onda. Era isso que eu ia dizer. Paulo nunca ficou preso a nenhuma igreja. Sabe? Nunca se achou o senhor de sentar no trono e ficar ali. Ficava um tempo, discipulava as pessoas, organizava aquilo e ia para outro lugar. E eu me vejo muito assim. Sabe? Vivendo outras experiências, capacitando pessoas, ensinando pessoas, principalmente a nível teológico, e por isso é que nós temos as aulas de teologia, do estudo bíblico, para que as pessoas fiquem capacitadas e ganhem asas para poderem voar. E uma semente que foi iniciada por o pastor Israel foi cuidada por mim. É quase como dizia assim, Paulo semeou... Vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá, né? Então é assim, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu não me vejo sem levar o evangelho às pessoas. Ainda ontem estava aqui em casa, estava aqui um casal que não era muito... Não é muito de igreja, e no entanto eu estive a conversar com eles do evangelho e a explicar determinadas coisas para eles e tudo mais. Então, o evangelho o Espírito do Senhor sopra livre. E ele sopra onde ele quer. Então, não existem amarras, não existem paredes para que isso aconteça. Então, você imagina se Paulo falasse assim, olha, eu gosto muito aqui da igreja de Éfeso e eu vou ficar aqui para sempre, vou encerrar meus dias aqui. Aí Timóteo não tinha tido a experiência de ser pastor lá, de ser discipulado para aprender, as experiências que ele teve, que ele pôde ser usado. Então, assim, Paulo não escreveria a carta falando para ele o que ele deve fazer, mesmo na juventude dele, mas ele como pastor, o que ele deveria fazer. Então, muita coisa ia se perder se ele tivesse esse apego tão grande a uma determinada igreja, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, você precisa viver isso, eu preciso viver isso. A igreja, ela é bênção nas nossas vidas, enquanto Deus tem para você um período ali. Mesmo naquelas alturas, porque todos nós, a nossa fé, ninguém pensa que a nossa fé é uma linha contínua para cima, que sempre está a subir. A nossa fé tem altos e baixos. É verdade. De todos nós. Então, às vezes, naqueles momentos em que a minha fé começa a vir para baixo, eu começo a lamorear. Tipo, Senhor, 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 Senhor. Não é? Uns Jeremias da vida. E a palavra que ecoa sempre dentro da minha mente é só uma. Continua a pregar a minha palavra. Continua a pregar a minha palavra. Então, esse é o meu chamado e é isso que eu tento fazer. Obviamente que isso tem um custo, que nós temos que abdicar de coisas. Com certeza que sim, mas foi para isso que Deus nos chamou e nos capacitou. Então, vamos seguir o chamado que cada um tem. Mas sempre de uma forma de não criar barreiras e sempre ser o mais amplo possível. Sair das portas do templo.
Precisamos sair das portas do templo. Exato. As 4 paredes, né? As famosas 4 paredes que têm trazido tanta dificuldade para as pessoas, que o evangelho não são as 4 paredes. Você tem que sair, pregar. Se tiver célula, vai ser bênção se tiver. Então, assim, Deus tem trabalhado muito em mim nisso daí, de ver o evangelho de uma forma diferente, e eu tenho alcançado, graças a Deus. Claro que você precisa, você não pense assim, e isso daí é importante a gente falar, né, pastor? Você fala, a partir de hoje, então, eu vou realizar a obra sozinho. Não, você precisa de congregar, Sim. Você precisa estar debaixo da liderança, você precisa ser edificado, você precisa ser corrigido, você precisa edificar, você precisa trazer uma palavra para corrigir alguém. Então, isso daí você não faz sozinho. Isso é certo, né? Mas você não pode pensar que igreja é bandeira e 4 paredes. Não pense que a igreja é bandeira. O pastor deu um exemplo aqui, Corinthians e Palmeiras. Não é bandeira. Você tem que pregar e entregar a sua vida ao reino, não uma bandeira. Sim. E, pastor, pelo que a gente pôde entender, o desejo do pastor é esse, é preparar pessoas para, no futuro eventual, né, dependendo da situação, assumir essa igreja e depois sair para plantar uma outra igreja e começar algo novo, assim, independente de bandeira, né? Nós fizemos uma entrevista com o pastor Mateus e ele falou assim, agora não pense sobre bandeira, que ele é da igreja da LBC, né? Sim. Então, não pense em bandeira, eu quero avançar no reino, né? O meu coração arde para transmitir essa palavra. Então, assim, hoje a gente vê que o pastor ele tem esse entendimento, né? Eu posso estar aqui hoje, mas eu posso não estar amanhã, mas eu vou preparar alguém para estar. Sim. E vou dar continuidade, e a pessoa que está aqui vai dar continuidade. Então, Sim. essa seria a sua missão, discipular, botar pessoas vamos colocar assim, em cargos de liderança, né? Se a gente pode chamar de cargos, né? Mas em posição de liderança, e aí trabalhar nesse sentido. Seria essa a missão do pastor? É uma das coisas, não é? É uma das coisas. Agora, eu, voltando outra vez à igreja primitiva, da qual eu me revejo bastante, e eu acho que ser igreja é muito isso das casas, da família, de levar a palavra, de convidar uns amigos, de chamar pessoas para casa, de ir para o parque, fazer isso. Relacionamento. A igreja é relacionamento, pastor. Relacionamento. E também, como o senhor falou, tipo de toda a gente tem que congregar e tal. Assim, o grande fator determinante de congregarmos é que, por aquilo que eu disse, que a nossa fé muitas das vezes oscila, nós vamos nos amparando uns aos outros. Nós precisamos dessa conectividade com o outro, por um lado para apoiar o outro e para sarar as nossas feridas também com o outro. É verdade. E para o outro sarar as feridas dele connosco. E sentirmos que somos todos parte integrante de um propósito maior e que nós juntos somos mais fortes. É quase como a corda de três dobras que é... Não é? Então, 3 são mais fortes do que 1. Não é? E nesse sentido, eu considero que sim, que é importante nós estarmos juntos, que a palavra deve fluir saudável entre as partes, para que todos possam sair edificados. Não é? Agora, independentemente não existe bandeira. Uma das pessoas da nossa igreja disse assim: pastor, vai o estudo bíblico, se não importa-se que a minha filha venha ao estudo bíblico. E eu disse, claro que não. E ela disse, mas você sabe que ela pertence a outra igreja. E eu disse assim, mas o que é que isso tem a ver? O reino de Deus é só um, a sua filha pode vir outra pessoa qualquer, de qualquer outro lugar, a mim não me importa nada disso. Assim como quando as pessoas não se identificam com a nossa igreja e procuram identificar-se numa outra igreja, amém. Amém. É bênção, né? Amém.
sabe? Nós temos que parar com essa coisa de território, meu território, sabe? Não é a minha pegada. E também, assim, quando você me perguntou o que é que eu espero do futuro, isso aí está nas mãos de Deus, não é? Porque o homem sonha, mas Deus é que sabe quais são os nossos destinos. O que eu me vejo, sinceramente, é pegar na Bíblia, abrir a Bíblia e falar, principalmente de Jesus. Ter uma mensagem cristocêntrica. Uhum. Isso é que é o importante para mim. E que a própria palavra em si, ela trabalha, a palavra e o Espírito do Senhor trabalham na vida das pessoas. Uhum. A verdadeira revelação é a palavra. A verdadeira revelação é a palavra. É a grande verdade, né? Não é? Então, a palavra, ela faz. Deus faz. O pregador não faz nada. Eu vou lhe dizer, eu sou eletricista. Eu esfio uma equipa de eletricistas aqui em Central London. E eu costumo sempre dizer, eu sou somente um fio condutor entre aquilo que a palavra, Deus quer falar através da sua palavra e as pessoas. É um canal, né? É um canal. Porque Deus me chamou para ser esse canal. E eu tento ser esse canal o mais fiel que eu posso e com maior consciência disso. Uhum. Sabe? Então, e sempre não sendo, como eu disse, nada religioso. E de certa forma confrontando. Porque às vezes nós temos que ir para às vezes quase para o absurdo, para confrontar as mentes que estão fechadas em algo que não deveria de existir. Cauterizadas, né? Mentes cauterizadas. Né? Isso. Isso é difícil, isso é complicado. O caminho mais fácil é sempre fazer as coisas de forma... Sabe, como eu vivi 24 anos no ramo imobiliário, aquilo que os coaches agora estão a dizer e a ler, eu já tinha lido essa literatura quando eu tinha 20 anos. E eu tenho 56. Então o senhor já vê há quantos anos atrás é que eu já li essas coisas. Para mim é muito fácil eu querer chamar pessoas e ser comercial para chamar pessoas. Mas relativamente ao reino de Deus e ao meu ministério, eu recuso-me a fazer isso. Uhum. Porque eu acho que as pessoas vêm, é Deus que trabalha com as pessoas e trabalha comigo, e nós fazemos isto de uma forma natural. Eu não tenho um franchising. Eu não tenho uma franquia. Sabe? Em que eu tenho que meter determinadas pessoas dentro de um galpão. E sabe porquê que eu posso falar assim? Porque no início do meu ministério, eu e a minha esposa definimos uma coisa. Que nós nunca iríamos viver do ministério. Independência. O apóstolo Paulo, quando não tinha dinheiro, fazia tendas. Construía tendas. Uhum. É preciso começar a construir tendas. Eu não vivo. Por isso eu posso subir no púlpito e dizer aquilo que eu penso. Eu não vou ferir nada, a sua excelência, ou político, ou... Não. Sou livre. No Evangelho de Cristo, ou melhor, uma das coisas que o Evangelho nos dá é liberdade. É a liberdade. Então, nesse sentido, eu sou livre no Evangelho, em Cristo. Eu sou livre para dizer aquilo que eu penso e levar isso às pessoas. E fazer com que as pessoas possam ser livres. Porque o que eu vejo muitas das vezes, as pessoas estão aprisionadas a coisas que, como eu fui ao Brasil e eu tive a oportunidade, não posso dizer que foi a oportunidade, mas de ver pessoas que estavam com problemas psicológicos gravíssimos que tinham acontecido dentro das próprias igrejas onde as pessoas passaram. Uhum. Sabe? Então é preciso desmontar isso e o jugo é leve. Tem que ser, né?
o evangelho tem que te trazer algo leve, tem que trazer a leveza, né? Se você não viver o evangelho leve, você vai transformar isso num jugo que você não vai conseguir carregar. Não vai conseguir, não isso vai conseguir carregar. Você não vai conseguir carregar. Não. Então, não se iluda. O evangelho tem que ser leve. É. Tem que ser focado no reino. O evangelho é para você viver aqui nessa terra, o Senhor cuidar de você, você ter suas coisas, a sua prosperidade espiritual, sua família, a sua prosperidade até mesmo financeira, que Deus te abençoe. Mas o evangelho não pode se transformar um fardo na sua vida que te não deixe você herdar a salvação. E isso é complicado. Pastor, eu queria fazer uma solicitação, se posso. Com certeza. No nosso próximo encontro, o senhor fica à vontade de poder definir o dia assim. Eu queria que, de repente, o senhor trouxesse uma palavra com relação às bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E assim, aí eu vou ficar caladinho e o pastor vai trazer. Pode ser? A gente pode marcar um outro dia para o senhor trazer uma palavra sobre o Sermão da Montanha? Claro que sim. Então já está praticamente marcado, né? Está marcado. Tá marcado. Com certeza que sim. Nós temos que voltar a isso, às boas aventuranças. Temos que voltar ao samaritano, àquela parábola que Cristo diz que o samaritano estava que ajudou o pobre. Temos que voltar a essas coisas, sabe? E o mais interessante, sabe, é que tem partes do Evangelho, da Bíblia, que eu acho que é preciso algum conhecimento teológico para poder desvendar, porque são densos. O próprio apóstolo Paulo, pelo conhecimento que ele tinha da própria palavra e do Antigo Testamento, ele fala em determinadas coisas que não é fácil, às vezes, para as pessoas fazerem uma conexão. Pedro, que é Pedro, falou que Paulo falava coisa difícil, ele não conseguiu. Mas há coisas no Evangelho que são tão simples. Jesus explicou de uma forma muito, muito simples. Sim. E fez parábolas para que as pessoas, com exemplos práticos, para que nós pudéssemos seguir. E é só focar nessas coisas. Se nós focarmos no Evangelho de Cristo, se nós lermos Marcos, Mateus, Lucas e João, já ficamos cheios daquilo que será o caminho a seguir. E menos... Eu não sou contra o Antigo Testamento, eu tenho que dizer isto aqui, não é? Eu gosto... Esta semana preguei acerca do Antigo Testamento, sobre Agar. Então, eu estou a dizer isto para não ser mal interpretado, mas, inclusive, até a própria injustiça que fizeram sobre Agar. Não é? Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Teve misericórdia e Deus viu. E Deus vê. Deus vê Agar. E vê todas as Agares do mundo que sofrem de alguma forma alguma injustiça. É verdade. E então... mas o Evangelho é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito simples de ser desvendado. E um dos grandes problemas que eu penso que a Igreja sofre é que as pessoas terceirizam em terceiros o entendimento da própria palavra. E se eu posso deixar uma mensagem para as pessoas tirem um tempo do vosso dia para pegar neste livro maravilhoso e leiam um pouquinho de cada vez. Comecem talvez no Evangelho de João, porque é onde o amor de Cristo é mais explícito aí, e esse amor transcendental que fez com que nós pudéssemos ser salvos, não é? Então, é um convite que eu faço a toda a gente. Eu não sei se tenho muita oportunidade de fazer isso assim online, eu não sou uma pessoa conhecida para estar, eu tenho-me resguardado muito e não sou muito. A minha esposa diz, não, você tem que falar, você tem que criar um canal e tudo, mas eu sou da velha guarda, ainda me custa muito fazer esse tipo de coisas.
E não me sinto muito à vontade também, assim, frente às câmaras, mas leia um pouquinho da palavra, não terceirize na mão dos outros aquilo que você pode entender por você próprio. E é sempre uma bênção pegar na palavra, e Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra connosco. E nós com certeza ficamos reconfortados, mesmo nas piores alturas da nossa vida. Amém. Pastor, nós estamos caminhando, né? Parece que não, mas 1 hora e pouco aqui de conversa, e a gente sabe que o senhor tem as suas responsabilidades. Então, a gente queria deixar aqui, nesses minutos finais aí, o pastor trazer alguma informação com relação à sua igreja, ou uma breve palavra final, para depois a gente poder se despedir. Aí fica aí, está posta aí a disponibilidade do Europa na Graça. Sinta-se à vontade de falar o que o pastor quiser falar. Amém. Relativamente à nossa igreja, nós somos uma igreja pequena em Bromley, sediada em Bromley. Somos a única igreja evangélica brasileira em Bromley, e estamos aqui, obviamente, com a porta aberta para receber todo mundo que queira cá vir nos visitar e estar connosco. Relativamente a uma mensagem para quem nos ouve, é de que eu entendo o Evangelho de Cristo como esperança. A esperança de que nós um dia vamos estar face a face com o Pai, que um dia vamos viver maravilhosamente junto com Ele, de que a graça dele nos basta. Essa graça já nos foi dada desde o início do mundo, e que nós não temos que fazer nada por essa graça, porque a graça foi dada de graça. E desculpem o paralelismo aqui. Essa graça nos foi dada. Você não precisa fazer nada, você só precisa de crer. De que Cristo veio a este mundo para deixar uma mensagem para nós de paz, de amor, de alegria, e ao mesmo tempo ele sacrificou-se naquela cruz, cumprindo um propósito para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Amém. Então, nesse sentido, que a graça de Deus possa tocar todos nós, todos aqueles que estão a ouvir, e não há nada e não há fardo que você possa estar a carregar que seja maior do que aquilo que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida e quer aliviar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Muito bom, pastor, muito bom. Uma grande alegria ter recebido o pastor aqui com a gente. Já vamos deixar pré-agendada aí essa palavra com relação ao Sermão da Montanha. E sim, nós queríamos só, já no nosso encerramento, se você tiver a oportunidade de ouvir essa mensagem, de ouvir essa entrevista, essas palavras que o pastor falou, achar que outras pessoas também seria úteis, né, ouvir essa palavra, que essa palavra ela possa chegar ao coração daqueles que precisam, às vezes, de esperança. Pessoas que precisam de esperança, conhecidos nossos, pessoas que às vezes moram próximos de nós, da nossa família, até mesmo na nossa casa, e às vezes andam sem esperança. Essa palavra pode transformar a vida de alguém. Então, assista os cortes, mas compartilhe também, comente, isso é importante, porque vai fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Nós gostaríamos aqui de nos despedir do pastor Agostinho Pinheiro. Pastor, uma grande alegria, foi um momento precioso estar com o pastor aí, e que o Senhor possa te abençoar. As suas considerações finais. O prazer foi meu estar aqui com vocês. É o primeiro podcast que eu participo, então... Primeiro de muitos. Amém, eu recebo. Muito obrigado pelo convite, senti-me muito lisonjeado com isso, e que Deus possa abençoar este vosso projeto e a vossa vida, quer do seu cunhado, não é? Cunhado ou primo? Meu cunhado. O seu cunhado, e que muitas portas se possam abrir através disso, e que esse trabalho que vocês estão a fazer é um trabalho importante, porque a internet tem esse poder de levar a lugares onde uma pessoa humanamente não pode ir, muitas das vezes.
e vocês estão a fazer isso com muita maestria, com muita dedicação. Então que Deus possa abrir essas portas para vocês e abençoar esse projeto e a vossa vida também, a vossa família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Europa da Graça, edificando vidas, proclamando o reino. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe a todos.